Então, colocar para gravar, quem for chegando vai pegando aí o bonde andando para a gente continuar e concluir aí o governo provisório hoje, certo? Bom, tá aparecendo aí para você já? Dá umas bugadas, umas travadas. Pronto. Então, aqui foi onde nós concluímos na semana passada. Falando do governo provisório, da legislação trabalhista que ele criou e todos os benefícios. Uma coisa que eu tenho esquecido de falar é que Vargas, ele fez essa legislação aí baseada na legislação italiana de Mussolini, na época do fascismo, na chamada Carta di Lavoro, ou a Carta do Trabalho, né, que Mussolini promulgou na Itália. E Vargas, ele tinha uma quedazinha pelo fascismo, pelo nazismo, ele tem uma relativa aproximação que a gente vai ver posteriormente, tá? Bom, então tem outra coisa que acontece também no período aí provisório, que foi a Revolução Constitucionalista, ou chamada também Revolução Constitucionalista Paulista de 32. Vamos relembrar o que é que acontece. Então, Vargas chega ao poder através de um golpe de Estado em 1930. São Paulo, com Washington Luiz, estavam no poder e eles se organizaram com a grande maioria dos estados, né, com exceção apenas de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, para tentar se perpetuar no poder com a eleição de Júlio Prestes. Só que aí vem o assassinato de João Pessoa e o apoio do movimento tenentista e fez com que Vargas conseguisse chegar ali ao poder em 1930, certo? Então, assim, Tarde. boa tarde. E aí, suave na nave? Tudo. Ficou sem saber o que responder. Tem que ser suave, rapaz. Só tem que ensinar essas coisas, enfim. Mas voltando, então, tipo, quando Vargas chega ao poder, ele chegou para São Paulo e fez: Paulistinhas, valeu, falou, velho. Não tem mais espaço aqui, não. Então, os paulistas, óbvio que eles ficam incomodados, porque desde a proclamação da República até ali, eles que dominavam politicamente o Brasil, eles mantinham a hegemonia política brasileira. Então, chega esse momento, eles perderam o poder. E aí, o seguinte, quando Vargas chegou ao poder, uma das primeiras medidas que ele tomou foi revogar a Constituição de 1891. Por quê? A Constituição, vamos lembrar, ela é a lei máxima do país, né? Então, nenhuma lei pode se sobrepor à Constituição Federal. É ela que vai delimitar quais são os poderes existentes, quais são as atribuições de cada poder. Então, se Vargas chegou e disse: Constituição, um abraço para você, o que vai acontecer? Os poderes do executivo, né, ou do líder do país, que no caso era Vargas, não tinham limites, já que não existe uma Constituição. E aí, como ele revogou a Constituição, aí os paulistas aproveitam essa desculpa para dizer: ó, ei, nós queremos uma nova Constituição para o Brasil. E aí é justamente a Revolução Constitucionalista Paulista vem isso, que é para pedir que Vargas convoque uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, que ele estabeleça uma nova Constituição para o Brasil. Isso é a desculpa que eles utilizam, tá? Mas o que de fato vai acontecer é que eles tinham perdido o poder e eles queriam voltar ao poder político, basicamente isso. Eles imaginavam que vão pegar as armas, que aquela galera que apoiou a gente anteriormente vai estar do nosso lado e a gente vai conseguir derrubar Vargas. Eles imaginaram que ia ter apoio. Mas lembra as medidas lá que eu falei na aula anterior que Vargas tomou? Proibiu que as polícias militares tivessem armamento maior do que o exército, limitou os gastos com a polícia militar, justamente para evitar uma revolta, tá?
ou se não evitar, mas evitar que ela fosse tão grande e que ele não tivesse condições de combater. Então, por isso que ele limitou aquilo ali. Então, eles usam essa como desculpa. Em um dos protestos contra o governo de Vargas, o exército brasileiro acabou, nos confrontos, matando 4 estudantes paulistas. E aí eu vou dar uma dica para vocês, que parece besteira, mas tipo, é uma curiosidade, na verdade, mas que durante muito tempo eu olhava, que danado é isso? Porque quando se fala da Revolução Constitucionalista, se trabalha muito com cartazes, como esse aí que eu trouxe para vocês. E sempre, se você olhar os cartazes da Revolução de 32, você vai ver que sempre tem esse MMDC aqui embaixo. Aí meu amigo, o que é isso? É algarismo romano, né? Aí depois eu fui pesquisar, e aí não, isso aí são as letras iniciais dos 4 jovens que foram mortos pelo Exército Brasileiro nos confrontos, que era Marcos, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então foram esses 4 caras que foram assassinados e aí acabaram virando mártires da Revolução Paulista. Qual foi o resultado? Óbvio, São Paulo está enfrentando o Exército Brasileiro, toda a força do Exército Brasileiro, dos outros estados e tudo mais. Óbvio que a guerra em si eles perderam, tá? Mas eles conseguiram fazer uma pressão sobre Vargas com aquele movimento para que ele convocasse a Assembleia Constituinte. E aí ele convoca uma Assembleia Constituinte no ano de 1932 para realizar a Constituinte de 1933. Só um detalhe, não sei se tem alguém noveleiro aí, mas teve uma novela da Globo que passou, ela é uma regravação, na verdade, que foi Éramos Seis. Não sei se alguém assistiu aí. Mas em Éramos Seis, o finalzinho da novela, ele retrata justamente a Revolução de 32 em São Paulo. E tem um livro que é Éramos Seis. Não lembro quem é o autor, mas tem um livro que eu considero bem melhor do que a novela. Aí já no finalzinho conta um pouco da história daquela família e a relação deles com a Constituinte, com a revolta de 1932, certo? Então, Vargas, pressionado, ele permite que a Assembleia Nacional Constituinte ela ocorra, certo? E aí ele aprovou uma boa parte da Constituição de 1934, certo? Nunca aprovou ela toda, na verdade, ela nunca aprovou na sua totalidade, mas ele aprovou grande parte dos pontos. Então, primeiro, o voto secreto é obrigatório para maiores de 18 anos, então diminui de 21 para 18. E desde 32, que já tinha mudado a legislação eleitoral, não havia mais distinção por questões de sexo no voto. Então, desde 1932, a lei eleitoral brasileira permitia que as mulheres votassem, tá? Mas um detalhe, os analfabetos continuam sem poder votar, mas como as mulheres passam a votar, tem uma participação um pouquinho maior, mas a gente vai ver que isso aí é temporário. O voto feminino, que eu acabei de falar, criação da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho justamente para poder fiscalizar todos aqueles benefícios que estavam sendo dados pelo governo, e a Justiça Eleitoral para manter a lisura, né, no processo eleitoral. A representação dos trabalhadores por deputados, né, a representação classista, a nacionalização das riquezas naturais, como jazidas minerais, quedas d'água, que até hoje é assim, né? Quem é dono do solo não é dono do subsolo. Então, se você estiver cavando lá na sua casa, encontrar uma jazida de ouro no seu quintal, ela não é sua, ela é do governo. Então, você tem que tirar de pouquinho em pouquinho e vender, certo? Porque se você anunciar que você descobriu isso, aquilo não é seu, aquilo é do governo. Você pode arrendar o direito de explorar aquela mina ali,
tá? Redução do uso capião de 30 para 10 anos, proibição do trabalho infantil, que é como a gente tem até hoje, né? Proibição de menores de 14 anos de trabalhar, e aquela legislação trabalhista, ela começa a ser inserida na Constituição. Então, tudo aquilo que a gente já discutiu anteriormente, ó, definição da jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal obrigatório, férias remuneradas, indenização para os trabalhadores demitidos sem justa causa, que existe até hoje também, que ele deu aí nesse período da Constituição, tanto que hoje, né, se você for demitido sem justa causa, você recebe uma verba indenizatória, se eu não me engano, é equivalente a 30% do que tem de saldo no seu FGTS. Assistência médica e dentária e assistência remunerada a trabalhadoras grávidas, que seria o auxílio à licença maternidade. Tá aparecendo para vocês ainda ou travou? Tá preto a imagem. Travou. Peraí. Ai, desgrama. Tá gravando. De novo aqui. Vou fechar aqui para ver se resolve. Tá aparecendo de volta agora? Tá sim. E a proibição da diferença salarial para o mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil, que é uma luta até hoje, né, do movimento feminista. É justamente essa equiparação salarial. Tá? Bom, e aí com a instituição dessa Constituição de 1934, a gente dá início ao segundo período do governo de Vargas, que é o período que a gente chama de constitucional. Então, ele só aprovou aquela Constituição porque ele entrou em um acordo com as lideranças políticas, que o acordo firmado foi, é o seguinte, eu aceito a Constituição desde que eu seja eleito presidente da República. E aí, de maneira indireta, Vargas foi eleito presidente ali em 1934. Então, veja, ele chegou ao poder através de um golpe, e aí em 1934 ele faz um arrumadinho político para se manter no poder. Então ele está sempre com alguma artimanha política ali para conseguir se manter no poder. Vamos chegar nela agora, Cibele. Boa pergunta, Isabelle. Né? Por que a questão do uso capião ela é tão importante para estar na Constituição? A questão fundiária, de moradia, sempre foi um problema muito grave no Brasil. Então, aquilo seria uma preocupação social. Tá? Para quem não sabe o que é uso capião, é tipo... hoje ele tem uma diferençazinha. Imóvel urbano, eu acho que são 10 anos, e imóvel rural 5 anos. Então, tipo, se digamos que Cibele tem uma casa, eu vou lá invadir aquela casa de Cibele nem mora lá, e comecei a morar. Liguei a energia, liguei a água, estou pagando as contas, estou morando lá, pagando tudo. Né? E passaram-se 5 anos e Cibele nunca reclamou aquela casa para ela. Aí eu posso entrar na justiça e dar entrada para o uso capião. É tipo, como se a pessoa, o dono, não quisesse, eu fui lá e tomei. Isso servia para regular, Isabelle, porque assim, desde de 1850, que quando se estabeleceu a lei de terra, a terra só podia ser comprada no Brasil. Então, foi meio que para regular isso aí, que até hoje, na verdade, a gente tem aqueles que você vê na geografia e tal, questão de grilagem de terras e tal. Então,
Então, acaba que é uma discussão muito importante porque pega um aspecto social e econômico. Por isso que está na Constituição. Tá? Bom, é um período muito tumultuado, certo? Com muitas greves operárias. Qual é o grande problema que ele enfrenta naquele período? Velho, se a gente pega hoje, 2020, e a gente tem uma série de descumprimentos da legislação trabalhista, imagina ali nos anos 1930, com aquelas leis acabando de ser implantadas. Então, tipo, o descumprimento era total, né? Então, tipo, sei lá, se hoje a gente tem aí 30% dos trabalhadores de maneira informal, nesse período quanto não seria? Quantos trabalhadores realmente trabalhavam com carteira assinada e tinham realmente todos aqueles direitos ali? Para vocês terem ideia de como Vargas valorizou o trabalhador, proporcionalmente, o salário mínimo ele seria o equivalente hoje a cerca de R$ 3.300, pessoal. Então, assim, e aí por isso que acabava que muitas empresas, muitas indústrias não cumpriam a legislação trabalhista. Então, a partir do momento que vai se dando esses benefícios, a galera começa a fazer a greve, ó, mas aqui não está sendo cumprido, isso aqui não está sendo cumprido. Então, eles fazem isso. Teoricamente, isso não deveria acontecer. Por quê? Porque, segundo a legislação trabalhista, o sindicato está sob controle do Estado. Certo? E ele colocou sob controle do Estado justamente para tentar evitar as greves, mas ele não consegue. Então, um período extremamente conturbado. É justamente nesse período, e aí respondendo a pergunta de Cibele, que surgem dois movimentos, certo? Que é a Aliança Integralista Brasileira, tá? A e B, e a ANL. Então, a gente vê nesse período o surgimento desses dois grupos políticos, dessas associações políticas. Um detalhe, tá, pessoal? Não são partidos políticos. São associações, são grupos de pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma ideologia política, mas não são partidos políticos. Então, por exemplo, a Aliança Integralista Brasileira ou a Aliança Nacional Libertadora, elas não poderiam participar da eleição, porque elas não são partidos políticos, não eram, no caso, partidos políticos. Então, são grupos que têm tendências ideológicas distintas. A gente tem, de um lado, a Aliança Integralista Brasileira, que vai ter uma orientação fascista, liderada por Plínio Salgado. Sim, aquele mesmo Plínio, que não é da turma de vocês, mas é aquele que participou da Semana de Arte Moderna de 1922, da Escola das Antas, do Verde Amarelismo, lembram lá? Pronto. É o mesmo Plínio Salgado. Ele chega a entrar em contato com líderes nazistas que acabaram rechaçando a ideia de apoio à Aliança Integralista Brasileira, porque enquanto o nazismo defendia a ideia de uma raça pura, ariana, aquela coisa toda, a ação integralista dizia, não, rapaz, quanto mais misturado, melhor. Até porque no Brasil todo mundo extremamente misturado, miscigenado tal. Então eles acabam meio que divergindo desse ponto. Mas mesmo assim a gente percebe muita semelhança com os movimentos totalitários da Europa, o nazismo e o fascismo. E a Aliança Nacional Libertadora, que vai ter um viés socialista comunista, que foi liderada por Luiz Carlos Prestes. Sim, aquele mesmo da coluna Prestes, que tinha ido para a União Soviética, que eu contei para vocês na época do tenentismo. Então ele volta para o Brasil e funda a Aliança Nacional Libertadora. E ele vem para cá realmente para tentar dar um golpe comunista no Brasil, tá? E Vargas, ele percebe o crescimento dessas correntes, tanto de um lado quanto para o outro. E, diante disso, ele consegue a aprovação da Lei de Segurança Nacional, que dava o poder a ele de decretar ilegalidade e perseguir os grupos políticos que fossem considerados uma ameaça à ordem do Brasil, à ordem do país. Então, ele vai, tipo, ó, irmão, isso aqui é uma ameaça, eu posso fechar.
Então ele faz isso justamente para poder controlar esses movimentos. E aí, aqui é só uma imagem de um congresso da Aliança Integralista Brasileira. Vejam aí o símbolo deles, que é o somatório. Eles tinham uma saudação, né? Para os nazistas era o Heil Hitler, para eles era o Anaue, era uma saudação indígena, tá? E aí a gente vê toda essa semelhança com aquelas coisas de nazismo e do fascismo. E diante disso, diante dessa situação, né, a Aliança Nacional Libertadora, ela tinha uma proposta de promover no Brasil uma revolução socialista, nos mesmos moldes que tinha ocorrido na União Soviética. Ou seja, nacionalizar as empresas estrangeiras, que eu acho, não sei se vocês já viram ou ver isso com John, Revolução Russa. Reforma agrária e a formação de um governo proletário, de um governo operário. Então, eles tinham a intenção de estabelecer isso aqui no Brasil. Mas depois que foi criada a Lei de Segurança Nacional, a ANL foi considerada ilegal, uma ameaça à segurança, e por isso foi fechada. Diante disso, Luiz Carlos Prestes, ele organiza um levante no Brasil, uma insurreição no Brasil, que ficou conhecido como Intentona Comunista. Então, a Intentona Comunista foi a primeira e única vez na história do Brasil em que realmente se tentou um golpe comunista, um golpe socialista. Então, Luiz Carlos Prestes, ele arquiteta com ex-líderes tenentistas, consegue um apoiozinho aí, ó, Natal, Rio de Janeiro e Recife, mas fazia mais praticamente 10 anos que ele tinha saído do Brasil, que ele não tinha mais contato com os líderes. Então ele não teve a adesão que ele imaginou, até porque boa parte do movimento tenentista tinha apoiado Vargas e estava no governo com Vargas. Então Prestes não tinha mais aquele apoio. E aí o que é que aconteceu? Ele e outros líderes, inclusive sua esposa, Olga, foram presos. Ele ficou aqui no Brasil e Olga, ela era uma espiã alemã, inclusive tinha participado de um sequestro de um líder comunista, de um julgamento na Alemanha. Então ela era uma espiã, ela era super treinada, né? E como eu disse, Vargas ele tem uma relação muito estreita com o nazismo e com o fascismo. Então ele prende Olga e manda a Olga para a Alemanha nazista. Só que Olga estava grávida de Luiz Carlos Prestes. E quando ela chega lá, ela descobre que ela está grávida. Ela fica temporariamente presa num hospital até dar à luz a filha dela, Anita. E né, aí tem toda uma briga judicial para trazer a Anita para o Brasil. Porque Vargas tem essa proximidade e faz um acordo ali com o governo alemão e diz, ó, vamos fazer o seguinte, vocês mandam a criança, e aí os avós dela, os pais de Luiz Carlos Prestes, né, foram para a França, foram para Paris e lá encontraram com soldados da Alemanha que entregaram a Anitta, que voltou para o Brasil. E a mãe dela foi morta lá num campo de concentração na Câmara de Gás. Tá? Sobre isso, tem um filme chamado Olga e um livro também, que eu sugiro a leitura ou assistir o filme. É bem legal. Tudo bem que eu já dei todo o spoiler aí, né? Contando a história de Olga, mas vale a pena vocês verem, tá? E para ver justamente essa proximidade de Vargas com o movimento nazista. E aí vem 1937, tá? A intentona comunista gerou no Brasil aquele medo de um golpe, e acabou gerando uma pressão muito forte do governo, reprimindo os movimentos, decretando estado de sítio, que é um estado de guerra, que foi, né, prorrogado várias vezes no Brasil. E com a ajuda da imprensa, ele
ele vai estimular esse clima de medo na população brasileira, essa coisa do anticomunismo, que a gente percebe que é um discurso que é utilizado ainda hoje. Então, tipo, sei lá, 80% da população no Brasil não tem nem ideia do que seja comunismo, mas tem um medo, tem um pânico anticomunista muito forte. E isso, eventualmente, é utilizado em processos políticos. Então, e o seguinte, o medo que tinha era porque uma revolução socialista tinha se mostrado viável com a Revolução Russa de 1917. A gente está falando aí de 20 anos depois. Tá? Então, havia o medo da proliferação do socialismo. Tanto que vocês verão isso com o John, que naquele período entre guerras ali, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nazismo na Alemanha, ela se dá, entre outros fatores, porque os países ali da Europa meio que fazem vista grossa para Hitler, porque o seu pensamento anticomunista meio que servia de uma barreira para que o comunismo não se alastrasse para o resto da Europa. Então, esse medo do comunismo é algo que é muito forte. E aí, o que Vargas faz? Ele descreve que o exército brasileiro descobriu que organizações comunistas internacionais estavam organizando um ataque comunista ao Brasil. E aí ele apresenta esse suposto plano Cohen, que seria uma prova de que o Brasil estaria sob a ameaça de uma invasão. Diante disso, era o que ele precisava para justificar o cancelamento das eleições. A Constituição de 1934 tinha estabelecido um mandato presidencial de 4 anos. Tá? Então, como ele foi eleito em 34, e 38 deveria haver eleições. Mas ele cancela as eleições de 1938, fecha o Congresso Nacional e revoga a Constituição de 34. Então, fechou o Congresso, acabou o Legislativo, revogou a Constituição, não tem mais limites o poder dele. Então, ele estipulou um golpe de Estado. Então, ele implanta um regime autoritário ali que a gente vai chamar de Estado Novo, que vai de 37 até 45. Então, se até então a coisa ali, essa repressão era uma coisa meio velada, a partir de 37 até 45, essa perseguição, o autoritarismo, a violência, elas vão ser agora de fato institucionalizadas. E quando nós formos começar a falar amanhã do Estado Novo, vocês vão perceber como Vargas foi um político extremamente inteligente e mesmo estando em uma ditadura, em um regime repressivo, como é o caso do Estado Novo, ele consegue um apoio de grande parte da população brasileira, tá? Mas vejam que aí, ele chega ao poder através de um golpe de Estado em 1930. Em 1934, vem a Constituinte, ele faz o acordo para se perpetuar no poder, que não deixa de ser outro golpe. E vem em 1937, mais um golpe. Então, Vargas ele se perpetua no poder de 30 até 45 através de sucessivos golpes. Vargas, de fato, só foi eleito pela população em 1950, tá? Só no que a gente chama de segundo governo Vargas, já no período democrático brasileiro, mas durante toda a era Vargas ele se perpetuou no poder através de sucessivos golpes, tá bom? Então, faltam 2 minutos e meio. Amanhã a gente começa a falar do Estado Novo, que é o último período da era Vargas, tranquilo? E aí talvez, eu acho que próxima quinta ou próxima sexta a gente já conclua, tá bom? Então, pessoal, um abraço